Vamos lá, meus amigos, vamos para mais um bloco, agora falando sobre concordância e até algumas noções já de período simples, né? São dois assuntos importantes para a Fundação Carlos Chagas, não precisam ser vistos com profundidade, pelo contrário, a gente pode ficar numa coisa rasa que resolve bem, tá? É o suficiente, tá bom? Então vamos a essa coisa rasa, né? O que nós precisamos? Vamos lá. A gente precisa ter algumas noções, né? Para começar, o sujeito, o que é o sujeito, o que ele faz na concordância, né? O verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito, ó. Verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Ok? Então o verbo vai fazer sempre esse papel, né, de concordar, sempre essa função. Concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Ou seja, o sujeito é quem manda. Opa, vamos lá, canetinha. Sujeito é quem controla o verbo. Como assim? Se o sujeito está no singular, verbo no singular. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Beleza? Ok? Bom, a partir disso eu preciso ter algumas noções simples, básicas. VTD mais C. Já falamos dele em outras coisas aqui que vieram antes, né? Vamos lá, de novo. VTD mais C. O que é mais importante para mim agora? Falar da voz passiva? Não. Que esse C é um pronome passivador? Não. O mais importante é eu entender o seguinte. Como esse troço, né? Quando eu tenho VTD mais C, essa coisa que parece objeto direto por vir depois do VTD, na verdade é o sujeito, porque esse C é partícula passivadora, a concordância será feita com essa coisa que vem depois. Ela é sujeito. Vendem-se casas. Quem vende, vende alguma coisa. VTD mais C. Casas, que está aqui depois, é o sujeito. Está no plural. O que acontece com o verbo? Plural, vendem-se casas. O pessoal às vezes fala, é porque casas são vendidas. Tá, você pode até pensar assim, mas na verdade é vendem-se casas e não vende-se casas, porque casas é o sujeito, e se é o sujeito, o verbo tem que estar no plural. Pronto, resolve o problema, tá? Outro cuidado importante que vai nos ajudar é em relação aos chamados verbos unipessoais. Por quê? Porque no caso deles também o que vem depois vai parecer objeto direto, que está vindo posposto, depois do verbo. Na verdade, essa coisa que vem depois é o sujeito. Então você tem que ficar esperto para não fazer confusão, tá? Você verificar, você sempre fazer o teste se a coisa vai para o plural, se você mudar o número. Como assim? Ó, tá aqui, existem muitas estrelas no céu, tá? Existem muitas estrelas, tá no plural, não tá? Então vamos pensar se em vez de muitas estrelas fosse uma estrela. Eu dissesse isso, existe uma estrela no céu. Ia ficar existem uma estrela? Não. Passaria a ser existe, não é verdade? No singular. Ou seja, quando eu mudei o número disso aqui, ou seja, transformei em singular, o verbo também foi para o singular. Ou seja, quem mandou no verbo? Isso daqui. Então, isso aqui é o sujeito. Essa é uma informação importante. No caso, um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Tudo bem? Então, cuidado. Outra coisa importante, que é a noção de sujeito, mas também é importante para a concordância. Sujeito indeterminado. Uma das situações de sujeito indeterminado, né, fala do verbo intransitivo ou transitivo indireto, VI ou VTI, seguido de C, sendo mais uma vez esse C pode vir antes, tá? O verbo, nessa situação, fica na terceira do singular obrigatoriamente. O sujeito não é inexistente, não, ele é indeterminado. Beleza? Vive-se bem em Juiz de Fora. Precisa-se de vendedores. Não é porque vendedores está no plural que o precisa vai para o plural. Não, por quê? Porque isso aqui não é sujeito, isso aqui é um objeto indireto, tem preposição, não tem como ser sujeito. Trata-se de um VTI seguido de C. O que aconteceu com o verbo? Terceira do singular. Então, fiquem espertos. Outra coisa importante, sujeito inexistente. Aí também muito importante para a questão da concordância, tá? Verbo haver, com sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer. O mais comum é o existir, né? Terceira do singular. Tá? A gente falou disso agora há pouco, né? A gente esbarra nisso em outros assuntos. Mas vamos lá. Terceira do singular. Verbo impessoal, sujeito inexistente.
Verbos que indicam o fenômeno da natureza, temperatura ou clima, também são sujeito inexistente. Verbos impessoais, terceira do singular, tá? Verbos fazer, haver, passar, ser e estar indicando tempo decorrido ou referência ao tempo. Então eu tenho aqui vários exemplos. Olha, eu nasci, aqui eu tenho uma oração, tem sujeito simples. Aqui eu tenho outra oração, há 10 mil anos. Esse A aqui dá para trocar por faz, ou seja, ele está aqui, ó, indicando tempo decorrido. Então, oração sem sujeito. O que aconteceu com o verbo? Terceira do singular. E se fosse o faz? Terceira do singular do mesmo jeito. Olha aqui embaixo, faz muito tempo que não te vejo. Podia ser faz 10 anos, tá? Não é fazem, é faz, ok? Choveu muito ontem, fenômeno da natureza. Nevou, fenômeno da natureza. Houve algo de anormal, oração sem sujeito, por quê? Verbo haver no sentido de existir. Aqui dificilmente se erraria, porque o que está depois está no singular. Mas olha só, havia quadros na parede. Havia quadros, não é haviam. O haver no sentido de existir fica na terceira do singular. Se eu trocasse por existir, seria existiam, porque eu cairia naquele exemplo lá do unipessoal que eu mostrei aqui, ó. Existem, tá vendo? Muitas estrelas. E se eu trocasse aqui pelo verbo haver? Eu ia colocar a... Coisa chata, volta pro tamanho normal, meu filho. Ele tá fazendo graça comigo, né? Vamos lá. Aí seria a... Gente, eu não consigo tirar o troço agora de jeito nenhum. Vamos lá. Voltou. A foi, viu, gente? Ó, gritei com ele, ele resolveu obedecer. Há muitas estrelas no céu. Por quê? Porque passou a ser o haver no sentido de existir. Tá bom? Olhei o relógio, passava das 5, então está indicando referência ao tempo. E o verbo ser, que é o que foge à regra nesse sentido de concordância. Ele concorda normalmente com o numeral, né? Eram 30 de maio, tá? Uma regrinha das especiais que é costumeiramente cobrada, tá? É essa daqui. E eu preciso dela, nela, inclusive, eu paro praticamente. Vamos lá, deixa eu voltar. Se o sujeito for constituído de expressões partitivas. O que são expressões partitivas, gente? Indicam parte de um todo. Beleza? Por exemplo, a maioria de, a maior parte de, grande parte, uma porção de, grande número de, uma parcela de, tá vendo? Indicação de numerais percentuais ou fracionários, porque, claro, a fração indica parte de um todo, né? Essa é a definição básica da fração, certo? E o percentual é uma fração. Então, por quê? Vai dar no mesmo. Aí, qual é a regra? O verbo pode se flexionar concordando com o núcleo do sujeito, tá? Que é a expressão partitiva em si. Ou concordando com a tração, ele pode se flexionar com a expressão que sofre a repartição, com a coisa que está sendo partida. Como assim? Ó, a maioria das crianças, o núcleo está aqui. A maioria das crianças, núcleo sintático, a maioria das crianças foi vacinada. Por isso no singular. Mas a gramática permite também que a concordância seja feita com a coisa partida. A maioria das crianças foram vacinadas. Percebe? 1/4 dos bens cabe, porque 1/4 é o que vale aqui, é o numerador, tá? Quando é fração. Cabe ao menor. 1/4 dos bens cabem ao menor. Olha o de baixo. 87% da população do bairro ouvem o programa. Estou concordando com quem? Com o núcleo, 87%. Mas posso concordar com a coisa partida, população. Ah, Macarrão, então eu posso dizer que sempre vai ficar no singular ou no plural? Não. Eu posso dizer que ou eu concordo com o núcleo ou com a coisa que está sendo partida, quantificada. Por quê? Porque se em vez da população aqui fosse 87% das pessoas, se fosse assim, tá? Se eu concordar com 87, ouvem. Se eu concordar com das pessoas, ouvem. Então, embora houvesse a possibilidade das duas coisas, as duas estão no plural, eu só teria o verbo no plural. Então, cuidado, não entendam além do que a regra diz. Quando eu postulo uma regra aqui para vocês, quando eu coloco para vocês, ela já está pensada da melhor forma que dá para colocar. Então, não tira a conclusão que não foi colocada, que não pode ser retirada, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos fazer questão, né? Vamos que vamos. Vamos lá.
O verbo flexionado no singular, que também poderia estar corretamente flexionado no plural, sem que nenhuma outra alteração fosse feita na frase, está sublinhado em. Vamos lá. Parte do poder desse tipo de magia cinematográfica está em concretizar. Parte do poder desse tipo de magia cinematográfica, tudo aqui é o sujeito, tá? E é um sujeito simples, mesmo sendo um sujeitão desse tamanho, tá? Beleza? Ok? Está, terceiro do singular. Show? Fechou? Então tá. Tem alguma coisa no plural aqui? Não, então não tem nada que pudesse permitir a flexão no plural de início. Vamos lá. Toda ficção científica de Metrópolis ao Senhor dos Anéis baseia-se. Ela que se baseia, pronto. A princípio é isso, tá? Vamos ver. Tudo que nos incomoda, o que nos incomoda? Tudo aquilo o qual nos incomoda, singular, não tem como ser outra coisa, não tem nada no plural que pudesse ser o sujeito, né? Nem por atração. Como parte dessas coisas imaginadas acaba se tornando realidade, como parte, o sujeito parte dessas coisas imaginadas, isso aqui tudo é o sujeito. Parte é o núcleo, acaba. Mas é uma partitiva, né? Então dessas coisas imaginadas também pode puxar, então poderia ser acabam. Como parte dessas coisas imaginadas acabam se tornando realidade, portanto a minha resposta é a letra D, exatamente batendo na última regrinha que nós vimos, né? A letra E, a sociedade se permite sonhar seus piores problemas. A sociedade permite a ela mesma, não tem o que fazer aqui de diferente. Então, gente, pintou uma questão dessa? Para além de procurar as próprias regras, né, que seriam muitas até, né, como eu disse, a FCC cobra muito, quando foge do trivial, vai para essa da partitiva, tá? Não foge muito dela, não. Mas mesmo você não buscando ainda essas regras, você pode ir para uma coisa bem lógica, que é o seguinte: para eu pensar em ter coisa no plural, ou eu tenho algum elemento plural, por exemplo, a letra A não tem nada no plural aqui que possa ser, né? A letra B, o que está antes das vírgulas, não é nada plural, então não tem o menor cabimento eu jogar para o plural, você não tem nada no plural. Na letra C, mesma coisa, na letra E, mesma coisa, entende? Então eu tenho que pensar isso, tem que ter alguma coisa no plural ou um sujeito composto. Lembrando que o sujeito não se separa do verbo por vírgulas, que eu posso ter uma coisa entre vírgulas, entre o sujeito e o verbo, só que ela está isolada, como é o caso da letra B aqui. Tá? O sujeito não começa, o núcleo do sujeito não é preposicionado, então essas coisas todas vão norteando a gente. Tá? Então a resposta só pode ser aqui a letra D de dado. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar de modo a concordar em número com o elemento sublinhado na frase. Eita, tá sem sublinhar. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui, tá? Espera aí que eu tô caçando, hein, gente? Aqui. Espera aí. Não, aqui não, esquece esse aqui, peraí. Deixa eu apagar esse. Volta. Aqui. Parará, peraí, falta quem, gente? Ih, meu Deus. Aqui. E nada, né? Aqui, a letra B falta ainda, ó. Vamos lá. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar de modo a concordar em número com o elemento sublinhado na frase. Então tem que concordar em número. Bom, vaidades, tananã, muitas delas pelo mundo. Gente, o verbo haver, ele é impessoal, então ele não vai concordar com nada, com o que está sublinhado, com o que não está, não interessa, já não me serve. Todos aqueles que tananã as fraquezas, todos aqueles que abominam. Ó, plural, fraquezas está no plural, mas espera aí. Todo aquele que abomina, mentira, nem é todos não, mesmo que fosse o todos, porque quem abomina?
todo aquele. Tá? As fraquezas abomina alguma coisa. As fraquezas é objeto direto, não mexe no verbo. Aos avanços tecnológicos, olha só, tá com preposição aqui, não tá? Então isso é sujeito? Não. Se não é sujeito, não vai afetar o verbo. Então, ó, seguir-se, então pode seguir-se uma sensata parceria. Uma sensata parceria pode seguir-se. Isso é o sujeito, tá? D. Em que consistem, em nossa época, práticas efetivamente... Eita, aqui é um S só, tá, gente? Porque a caneta falha, aí eu tento fazer de novo. Em que consistem, vou borrar com N aqui, em que consistem, em nossa época, práticas efetivamente humanistas que nos definam pelo que essencialmente somos. Vamos lá. Consiste em alguma coisa, né? Práticas efetivamente humanistas consistem em quê? Opa! Ligação disso aqui com isso aqui, está mostrando que isso aqui é o sujeito de fato, então o que está sublinhado mudou. Na letra E, há quantos outros vícios? Esse A aqui é preposição, preposição não é sujeito, nunca vai mexer na flexão do verbo. Resposta realmente, letra D de dado. Beleza? Mais uma. Ó. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se obrigatoriamente uma forma do plural para preencher de modo adequado a lacuna da frase. A situação de vulnerabilidade social que há tantos jovens, e aí, constrange, porque a situação constrange, ele quer plural, não serve. Aos desafios de criar, desenvolver e, sobretudo, manter um programa de reinserção social, corresponde um número expressivo de conquistas. Um número expressivo de conquistas corresponde aos desafios. Olha só, gente, podem reparar que a FCC, o que ela faz? Ela distancia o sujeito do verbo, ela coloca termos entre vírgulas, termos isolados entre o sujeito e o verbo, ajudando também a distanciar, e ela joga o verbo para depois, o sujeito, perdão, para depois do verbo. É uma dessas três coisas que ela costuma fazer para tentar te atrapalhar numa questão de concordância, tá? Ó, durante mais de 10 anos, só crescer a convicção de que as medidas adotadas, olha só, pelo PET eram bastante eficazes. Durante mais de 10 anos, só veio a crescer. O que veio a crescer? A convicção. Não dá para ser vieram. Percebe? D. Há muitos daqueles que torceram o nariz para as iniciativas do PET? Não. Algo não ocorre. É uma oração aqui, ó. O sujeito é um sujeito oracional. Opa! Oracional. Se é sujeito oracional, o verbo fica na terceira do singular. Ó, não ocorre que tais medidas afirmativas, parará, parará. Tá? Há um projeto como Virando a Página, deve emprestar todo o apoio os agentes. Aqui, ó. Há um projeto como Virando a Página, devem emprestar todo o apoio os agentes envolvidos. Quem deve ou devem emprestar? Os agentes envolvidos. Tá vendo? Ele joga o sujeito lá para depois, para te confundir. Então, aí você demora às vezes até a entender a frase. Eu mesmo aqui demorei. Eu falei, peraí, tá, eram os agentes. Então, ó, devem emprestar todo o apoio os agentes envolvidos na reabilitação dos menores infratores. Tudo isso aqui é o sujeito. Devem emprestar todo o apoio a um projeto como Virando a Página. Olha como é que o cara zoneou. Letra E é a nossa resposta, não temos para onde correr. Número 28. Questão 28, peraí, vamos lá. Ainda tem mais, né? A frase em que a concordância respeita as regras da gramática normativa é... Vamos lá. Cada um dos interessados em participar dos processos devem apresentar... Não, gente, cada um deve apresentar, que é a correta. Não serve. Acordos luso-brasileiros, ótimo, acordos luso-brasileiros, quando eu tenho um adjetivo composto, a flexão dele é só no último, tem sido perfeito, recebidos, perfeitos, acordos, com entusiasmo, o que sugere que haverá de serem cumpridos fielmente. Esse haver aqui não é o sentido de existir, né? Ele está como verbo auxiliar, tá? Haverá de serem cumpridos
fielmente. Parece razoável, né? Vamos ver as outras? Vamos lá. Quanto mais discussão houver sobre as questões pendentes, beleza. Mais se informarão com certeza os que têm de decidir os próximos passos do processo. Eita, parece certo também, hein? Vamos ver depois se tem algum detalhe. Ó, quanto mais discussão houver sobre as questões pendentes, mais se informarão, com certeza, aqueles que têm de decidir. Ótimo. Vamos ver. Procede por uma questão técnica, segundo os especialistas entrevistados, as medidas divulgadas. Quem procedem? As medidas divulgadas ontem. Então, nada feito no singular aqui. Então, já tenho a letra D também eliminada, como já eliminei a letra A. É bilateral, sem dúvida alguma, os interesses. Não, são bilaterais. Porque quem são bilaterais? Os interesses. Então essa aqui também não. Agora eu vou ter que resolver entre a B e a C. Vamos lá. Acordos luso-brasileiros, perfeito, realmente não tem para onde correr, têm sido recebidos, perfeito, com entusiasmo. O que sugere que haverá de... Aí que vai estar aqui. O problema que vai estar nesse serem, né? Haverá de... Ah, não. Que sugere que os acordos haverão. A flexão fica no verbo auxiliar. Olha o macarrão viajando aqui. Que haverão de ser cumpridos fielmente. Comi mosca aqui, tá errado. Tá? Então estava certo ali em cima, errado aqui embaixo. A resposta vai ser, de fato, a letra C, que não tinha nada, nem para derrubar. Eu caí na pegadinha, fiz alunice aqui, mas resolvi em tempo. Beleza? Questão 29. Opa, 29. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se concordando com o elemento sublinhado na frase. Ó, há trabalhos que a gente... Veja bem... executa. Quem executa? A gente. Isso é o sujeito. Então, se isso aqui é o sujeito, não é verdade o que está sendo pedido, né? Não corresponde ao que está sendo pedido. B. Os minutos de que se... E agora? Quem necessita, necessita de, não é? Tá com C, terceira do singular. Lembra? VTI mais C. Sujeito indeterminado, terceira do singular. Olha como é que resolvia seu problema. Não interessa, isso aqui está no plural, tá? As privações que me... Tananã, enfrentar. E agora? Veja bem, gente. Aqui, se eu colocar compete, veja bem, vamos ver se dá. As privações que me compete enfrentar. Compete a mim enfrentar o quê? As privações. Então, algo compete a mim, enfrentar as privações. É uma oração, então é um sujeito oracional. Essa aqui é difícil, tá? É um sujeito oracional, portanto, terceira do singular. Tranquilo. É difícil, mas se você chegasse na resposta, vamos lá, letra D. As incertezas quanto ao meu próprio futuro não, tananã, eximir-me de ser responsável por minhas decisões. Quem não deve eximir-me? As incertezas quanto ao meu próprio futuro. Então, não devem eximir-me. Então, de fato, a letra D é bem explícita, vamos dizer assim. Então, se você ficou em dúvida na C, a D, em tese, era para resolver sua dúvida. Tá? Letra E. Os desafios que cada um de nós hoje se obriga a enfrentar. Cada um de nós se obriga a enfrentar os desafios. Então, cada um de nós. Bom? Então, realmente a resposta só podia ser a letra D de dado. E assim eu termino esse bloco falando sobre concordância. Para FCC, gente, concordância que você precisa é essa aqui, tá aqui, beleza? Um abraço para vocês e até uma próxima.